Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nurupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtotara Sata Sisrimado Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Sri Rupa no Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez, para então dar sequência à leitura do Sri Bhajanarahasya, capítulo 7, verso 3. No Srimad Bhagavatam 10.21.11 descreve a boa fortuna das corças e de seus maridos quando ouvem o som da flauta de Krishna. Dhanyasmamudagatayopi harinyameta yanandanandam upata vichitra vesham Akarnya venuranitam saha Krishna sarab pujam dadur virachitam pranaya valokei. Ó Saki, quando Nandanandana Shama Sundara, vestindo um lindo e multicolorido roupa, né, uma roupa linda e multicolorida, vibra a doce melodia de sua flauta, até mesmo as corças, que são tolas, devido a terem nascido do ventre de animais ignorantes, correm em direção a ele, acompanhadas de seus maridos, e olham para ele com olhos amorosos. Elas não estão apenas olhando. Saki, elas estão adorando Krishna com os seus olhares de soslaios, dos seus grandes olhos de lótus. E ele está aceitando a adoração delas também com o seu amoroso olhar de soslaio. A vida desses veados é realmente abençoada. Saki, embora nós sejamos gopis de Vrindavana, somos incapazes de oferecer nós mesmas como dessa maneira, porque os nossos parentes nos castigam. Quão irônico isso é.
O comentário de Srila Gurudeva. As Brajaramanis estão sempre ávidas para se encontrar com Krishna. E essa inquietude é devido à incapacidade delas de ficarem satisfeitas, que é a natureza característica de prema, né? Nunca estar satisfeito. Elas são incapazes de manter as suas mentes fixas em algum ponto, né? Em algum foco. Elas consideram qualquer outro ser que tenha até mesmo uma relação mínima com Krishna como sendo extremamente afortunado. Enquanto sentadas em suas casas, as gopis ouvem o som da flauta de Govinda, que rouba o coração de todos os seres em Vrindavana, e elas ficam completamente submersas em prema rasa. Com os olhos de Bhava, elas veem as corças na floresta, não apenas abandonando a sua comida, né, o seu mato, quando elas ouvem o som da flauta de Krishna, mas elas ignoram inclusive as suas próprias crias e tudo mais ao redor. E essas corças correm na direção de Krishna com grande velocidade, se aproximando dele, podendo ser tocadas pelas mãos dele. As gopis expressam este humor de maneira, vamos dizer assim, de maneira oculta, né? Avatita bhava. Isso não é expresso abertamente para qualquer um. Então uma delas diz: ó Saki, veja só o afeto que essas corças que são do reino animal têm por Krishna. De fato, elas são abençoadas. Nós, por outro lado, nascemos de seres humanos e ainda assim somos privadas de ter esta oportunidade de ver Krishna de tão de perto. Né? Fazer um seva como este, né, deveria ser o dever de todo ser humano, o direito, de todo ser humano. Com certeza, essa é a frustração de nossas vidas. Bom, então no outono, Vrajendra Nandana Shri Krishna, decorado belamente com a sua roupa maravilhosa, que foi feita para caminhar na floresta, ele entra em Vrindavana para pastorear as vacas. E toca, né, com muita bem-aventurança, notas encantadoras na sua flauta. Shamasundara, com a sua doce forma, rouba o coração de todas as entidades vivas no universo. Vendo sua doce forma e ouvindo o som de sua flauta, as corças ficam muito satisfeitas. Uma gopi, então, começa a falar, dizendo o seguinte: quando esta corça ouve o som da flauta de Prananata Shamasundara, elas ficam completamente inconscientes e correm na direção dele, tremendo, né, completamente tremendo. Naquele momento, seus esposos, que são Krishnasar, os veados Krishnasar, seguem-as, né, da mesma forma, aceitando a guia de suas esposas. Dessa maneira, nenhum obstáculo as impede de se encontrar com Krishna. Aqui, Krishnasar significa apenas Krishna, como a essência de suas vidas. Ouvindo isso, uma outra Saki diz: ó amiga, isso é realmente verdade. Nós não temos tal boa fortuna. Somos mulheres e esposas de outros homens que não podem romper com este medo da condenação pública. Quando Shamasundara parte para o seu pastoreio, no caminho
que vai para suas casas, nós podemos vê-lo através dos buracos das nossas janelas. Porque apenas por isso os nossos parentes iriam nos dar broncas e criar um grande obstáculo para nós. Nossos esposos também desaprovam. Portanto, o nascimento como uma corça seria muito mais útil do que este nascimento humano para nós. O desejo das Brajadevis de se encontrar com Krishna aumenta cada vez mais. A avidez, utkanta, e o desejo, lalasa, de se encontrar com Krishna é muito útil para o sadhaka. Pranaya valokei pujam dado significa que as corças estão olhando para Krishna amorosamente com os seus belos olhos, que servem como duas lamparinas para fazer o arati dele. Krishna reciproca, aceitando então a adoração delas. No Sri Ujjvala Nilmani, Srila Rupa Goswami define pranaya como um estado no qual o coração, tanto do herói quanto da heroína, se tornam um. Os corações das corças agora se tornaram um com o coração de Krishna. E, portanto, as gopis utilizaram esta palavra, pranaya valokei. Com seus olhares, as corças oferecem as suas bhavas como flores e outros artigos para adorar a Krishna. Neste texto, a doçura do amor extraconjugal das Brajadevis é expresso através de metáforas. Muito bem, verso 4. Ouvindo o som de Venu, todos os rios param de fluir e adoram os pés de lótus de Krishna com flor de lótus. Srimad Bhagavatam 10.21.15 diz: Nadyas tadat tad upar dajja mukunda gitam avarta lakshita manobhava bhagna vega alingana sthagitam urmi bhujair murarer grihananti padayugalam kamalo pahara. Ouvindo o som da flauta de Krishna, o Yamuna, Manasi Ganga e outros rios ficaram completamente iludidos por luxúria. O desejo de seus corações para amar fez com que muitos redemoinhos na superfície surgissem muitos redemoinhos na superfície e eles parassem de fluir, trazendo flores de lótus como presentes, com os seus braços de ondas. Eles abraçaram Madana Mohan e colocaram aos seus pés os seus seios. Aqui no caso, os rios, eles são femininos. Né? Então, embora eu estivesse utilizando aqui o masculino para se referir a rios, na verdade eles são entidades femininas. Né? O rio Yamuna, né? Principalmente, e outros. Tá? Ganga também é feminino. Aqui no caso em Vrindavana mais está se referindo a Yamuna mesmo. Tá? Aqui no caso é o Manasi Ganga, né? E o rio Yamuna. No comentário de Srila Gurudeva. Ouvindo o doce som da flauta de Krishna, as Brajadevis, que são apegadas a Krishna com um amor profundo, Krishna Anuragini, ficaram tomadas de prema. Elas começaram a falar com as suas amigas, né, de outros grupos sobre os efeitos do som da flauta de Krishna e também outros assuntos. Com metáforas, elas descrevem como os rios, que parecem ser seres sem consciência, exibem transformações de amor ao ouvirem o doce som da flauta de Krishna. Embora não seja possível para os rios experimentar tal sentimento, as Brajaramanis, que estão dotadas de Mahabhava, né, e
controladas por essa natureza impressionante, não consideram, né, que qualquer ser ou ente, seja consciente ou inconsciente, e elas simplesmente atribuem a sua própria bhava, né, para todos os seres, onde quer que elas olhem. Ou seja, elas refletem nos outros seres aquilo que elas têm no coração delas. Essa é a natureza de um Uttamadhikari, um devoto da mais alta classe, quando ele está adorando a sua Istadeva, Sri Bhagavan. Do mesmo modo, né, essa relação também será vista com as demais entidades vivas. Isso é descrito no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.273 e 274. Mahabhagavata Deike Stavara Jangama Taham Taham Hoy Tara Shri Krishna Spuran Stavara Jangama Deike Nadeke Tara Murti Sarvatra Hoy Tanra Ishtadeva Spurti. Enquanto vagando pela floresta de Vrindavana, Nandanandana Shri Krishna chega às margens do Yamuna ou do Manasiganga. Quando ele ouve o doce som, o doce murmurar das águas, vê as belas flores de lótus flutuando sobre as ondas, ouve o som do pássaro cuco, né, às margens do rio, e é tocado então por uma brisa muito gentil e agradável e perfumada. Então, tomado por um sentimento imenso, ele toca uma doce melodia na sua flauta. Ao ouvi-la, o rio então para de fluir. E sobre as águas paradas dos seus seios, vários redemoinhos surgem. Gradualmente, a água dos rios então sobe de nível até chegar ao peito de Krishna. E as ondas que se chocam contra ele fazem com que as flores de lótus se quebrem de seus pendões. E elas então são oferecidas aos pés de lótus de Krishna. Na verdade, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que os rios estavam tentando abraçar Krishna, mas ficaram com vergonha, né, e retroagiram. Né? Então aí voltaram ao nível dos pés dele e assim ofereceram flores de lótus. Mas eles causaram uma inundação para poder chegar até o nível do peito de Krishna, tentando abraçá-lo. Né? Ao ver esses rodamuinhos nos rios, as gopis, que são incapazes, ficaram incapazes de conter as suas próprias bhavas. E uma disse: ó Saki, ouvindo o som da flauta do nosso Pranakanta, este rio foi afetado por luxúria e ficou muito agitado. Sua face muito agradável, radiante, fragrante, né? Macio, doce, né? E atraente para o coração, como uma flor kunda. É por isso que ele é chamado de Mukunda. Com a sua face de lótus macia e delicada, ele desfruta de beijos, mordidas nos lábios, né, e outros sentimentos transcendentais da união. Quando esses sentimentos são desfrutados, todos os tipos de obrigações são cortadas. E devido a este aumento de kama, ele então observa com o coração agitado o umbigo das gopis, que parecem como redemoinhos. Então outra Braja Gopi diz: quando os rios vêm
veem a doce beleza de Mukunda e ouvem, né, as notas ascendentes e descendentes do som de sua flauta, ambos os quais encanta todo o universo, né, que encanta todo o universo, os seus corações ficam muito aflitos com Kama. Agora, elas reverteram o seu fluxo, e com grande força, né? E ao invés de se moverem na direção de seus maridos, que são os oceanos, elas fluem na direção de Krishna. Seus braços, como ondas, surgem bem altas para abraçar o peito de Murari. Então aqui foi feita uma comparação com o mesmo sentimento, a mesma expressão de amor que os rios manifestam por Krishna em relação às gopis. Belíssima essa metáfora aqui. Existe uma razão pela qual as gopis chamam Krishna de Murari. Elas dizem: nós nos abrigamos em Sri Nandanandan, que possui todas as qualidades de Narayana e é o destruidor do demônio Mura. Isso é muito triste. No entanto, nós estamos sempre atormentadas por Kama, ou Cupido. Embora o matador de Mura esteja consciente disso, ele não faz nada para punir Mara, ou Kama. Sri Narayana ficou famoso como Murari, por ter matado o demônio Mura. Assim, então, removeu o medo dos semideuses. Da mesma forma, se Krishna destrói Mara, ele também ficará famoso como Murari e será reconhecido como tendo tantas qualidades quanto Narayana. Do contrário, não. Com Mara destruída, nós, as Brajaramanis, podemos respirar aliviadas. Alingana Stagita. Análise de uma outra linha do verso. As ondas dos rios movem cada vez mais próximas do peito de Krishna. E ao chegar nele, elas então retroagem e ficam na altura dos seus pés de lótus. Ao verem isso, as Brajagopis, cujos corações estão totalmente tomados por amor por Krishna, dizem: ó Saki, veja, veja. Antes, esses rios anuragues estavam tentando abraçar Shamasundara, né? Mas, ao ver a indiferença dele, elas ficaram envergonhadas. Então, elas pararam de tentar abraçá-lo e voltaram novamente para os seus pés de lótus, né? E ofereceram-lhe flores de lótus. Ao observarem o comportamento de Yamuna e outros rios, as Brajaramanis expressam vários bhavas. Vendo como o humor de Yamuna e Manasiganga são com aquele das Goparamanis, é um darshana sem precedentes. Ver, né, como Yamuna e Manasiganga têm um humor parecido com o das Goparamanis, é um darshan sem precedentes. Então, verso 5. Giri Govardhan fica muito bem-aventurado, né, pelo toque dos pés de Krishna e de Balarama. E ele os adora com diferentes artigos. Srimad Bhagavatam 10.21.18 diz: Hantayam Madhirabala Haridasa Varyo Yadrama Krishna Charana Sparsha Pramoda Manam Tanoti Saha Gogano Yastayor Yat Paniya Suyavasa Kandara Kandamulei. Ó Sakis, esta montanha Govardhana é a joia da coroa dos servos de Sri Hari. Abençoado é a sua boa fortuna. Pelo toque dos pés de lótus do nosso Pranavallabha Shri Krishna e de Baladeva Prabhu, que é mais satisfatório para os olhos, Govardhana
está transbordando de alegria, né? E suprindo águas cristalinas, grama macia, belíssimas cavernas e uma variedade de raízes. Assim, servindo a Krishna e Balarama, que estão rodeados dos seus amigos e vacas, ele os honra. No comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. As Brajadevis, que são a personificação de Mahabhava, dizem: se qualquer um pode ser chamado de o devoto mais elevado, se alguém deveria ser chamado de o devoto mais elevado, esse tem que ser Giriraj. De uma variedade de formas, ele serve o nosso Pranavalabha e também os seus vaqueiros, né, e as suas vacas que o acompanham. Ele não tem, nós não temos a força do Krishna Prema e, portanto, somos muito fracas, Abala. Este Giriraj, no entanto, é o proprietário de Krishna Prema. Vamos até lá, Saki. Nós devemos nos banhar no Manasi Ganga, circular Giriraj e ter o darshan da deidade que o preside, que é Sri Harideva, e também adorá-lo. E assim, o desejo que nós temos em nosso coração será satisfeito. Muito embora alcançar o tesouro de Prema seja extremamente raro, Giriraj o dará para nós. Ó irmã, nós queremos ser tocadas pelo queixo do nosso Priyatama Shama Sundara e conversar com ele. É muito frustrante que nós sejamos incapazes de falar com ele, né, e prestar qualquer tipo de serviço a ele. Veja, Giriraj, ele ficou estático no sentido de êxtase, pelo toque do corpo de Krishna sobre o seu corpo. E podemos ver claramente os sintomas estáticos, como lágrimas, arrepio e suor. O aparecimento da grama, né, o surgimento da grama é o arrepio. Né? A umidade é a sua transpiração. E as cachoeiras que se formam são as suas lágrimas. Além disso, Krishna também recebe o prazer de executar uma série de passatempos sobre o corpo de Govardhana. Tendo visto tudo isso, nós não temos nenhum traço de dúvida de que Giriraj Govardhan é Haridasa Varya, o servo mais elevado de Sri Hari. Aquele servo que satisfaz Sri Hari desta maneira, com o seu serviço, e que recebe a grande felicidade de prestar serviço a ele, é o melhor de todos os servos de Sri Hari. No Srimad Bhagavatam, 3 grandes personalidades são chamadas de Haridasa. Primeiro, Maharaj Yudhishthira, depois Uddhav, depois Giriraj Govardhan. Maharaj Yudhishthira aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus, completamente independente, e é o seu amigo íntimo, e o serve de maneira amorosa, através do humor de um servo, de um amigo e também de um parente, né? Vatsalya. Shri Uddhava, o segundo Haridasa, se tornou o mensageiro de Krishna e foi para Vrindavana consolar os parentes de Krishna, bem como as Brajaramanis e outros Brajavasis. Ao ver os sintomas do prema mais elevado das gopis, Shri Uddhava ficou impressionado. Ele não apenas ele não conseguiu compreender a glória, as glórias da poeira dos pés das gopis. E ele também expressou o desejo de se tornar
uma grama em Vrindavana, né? Um arbusto, né? Ou uma trepadeira. E ele então satisfez esse desejo, né? Lá com Giriraj Govardhana, né? Nascendo então no colo de Giriraj, próximo do Kusuma Sarova, como uma folha de grama. Mas ainda assim, ele não foi capaz de servir aos Brajabasis como Giriraj faz. Então, finalmente, Giriraj Govardhana é Haridasa Varya, o servo mais elevado de Sri Hari. Por quê? Porque ele satisfaz todos os desejos de Krishna e dos Brajabasis. Ele serve Krishna e seus companheiros, os vaqueiros e as vacas, com o seu corpo, mente, riquezas e sua vida, sacrificando tudo para satisfazê-los, né? Para satisfazer a todos os desejos íntimos de seus corações. Ele os oferece, então, uma água muito pura e fresca para beber lá no Manasiganga e em outros lagos. Oferecem frutas saborosas e raízes para comer, uma variedade de flores e minerais vermelhos para decoração, joias, tronos de joias para se sentar e pedras preciosas para serem usados como lâmpadas e espelhos. Também cavernas muito bem decoradas e kunjas para o descanso e a brincadeira. Ele oferece também uma grama muito nutritiva para as vacas. Shri Krishna e suas amadas, e seus amados, de modo geral, desfrutam de um passatempo muito confidencial, né? Nos jardins secretos e cavernas de Giriraj, que é um perito em prestar o serviço mais elevado no Shringarasa. Porque Radha Krishna, porque os passatempos confidenciais de Radha Krishna nos Nikunja Lilas acontecem dentro de seu corpo, para não perturbar esses passatempos confidenciais, ele assume uma forma estática de uma pedra, ou seja, ele não vê, não olha, não ouve, né? não fala, não testemunha, ele fica neutro ali. Dessa maneira, as gopis, elas elogiam imensamente Giriraj Govardhana ao ver os muitos tipos de serviços que ele presta a Shri Krishna. Verso 6. Ao ouvir o som da flauta de Krishna, entidades móveis inertes, assumem a natureza de uma entidade inerte, e as entidades inertes assumem a natureza de uma entidade móvel. Srimad Bhagavatam 10.21.19 diz: Gagopakeira nuvanam nayatorudara venu swaneikalapadeis tanubritush sakya aspandanam gati matam pulakas tarunam niryoga pashakrita lakshanayor vichitram. Ó Sakis, a elegância e o charme desses dois irmãos, nosso Shama Sundara e Gaura Sundara Balaram, são únicas e maravilhosas. Quando Shama Sundara, acompanhado de seus amigos vaqueiros, conduz as vacas de uma floresta para outra, tocando o doce som da melodia de sua flauta, ele então amarra o seu turbante com a sua corda niryoga, que é usada para amarrar a pata das vacas e dos bezerros. E ele então no seu ombro coloca uma outra corda, né, conhecida como pacha, como se fosse a sua pitambara. Ao ver esta beleza sem paralelos e a doçura do som da flauta de Krishna, as entidades vivas, móveis, como animais, pássaros, assim como os rios, o que falar dos seres humanos, ficam inertes como pedras. E os sintomas estáticos, como arrepios,
podem ser vistos nas entidades inertes como as árvores. Saki, como eu posso descrever a mágica do som desta flauta? No comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. As belas mulheres de Braja, carregadas com o seu Mahabhava, elas pensam: todas as entidades vivas, móveis e inertes de Vrindavana são abençoadas. Suas vidas são bem-sucedidas porque, independente de suas formas, elas conquistaram o toque dos pés de lótus de Krishna. E, assim, elas puderam ter a oportunidade de manter uma relação com ele. Em toda Braja, apenas nós somos desafortunadas. Enquanto as gopis, então, falam dessa maneira, o passatempo de Krishna, de levar as suas vacas para pastar na floresta, e o som melodioso da sua flauta se manifestam em seus corações. Agora, elas ficaram completamente imersas no êxtase, ao ver Krishna diretamente. Então, tomadas por prema, elas dizem: vejam, Saki, quão doce são os movimentos de Shyamasundara, o melhor dos dançarinos, enquanto ele vaga graciosamente de uma floresta para outra. O som doce de sua flauta faz com que as entidades móveis e inertes se tornem completamente tomadas pelo êxtase de prema. E isso é visivelmente manifestado nas transformações Asta Sattvica. E as gopis também dizem: Niryoga Pasha Krita Lakshanayor Vichitram. Ou seja, que bela visão desses dois irmãos, Rama e Krishna, enquanto caminham pela floresta, usando as suas cordas Niryoga e Pasha sobre seus corpos. Enquanto as vacas são ordenhadas, com uma corda, eles amarram os bezerros, para se afastar, e com a outra amarra-se a pata da vaca. E essa corda, a corda que amarra os bezerros é chamada de Niryoga. E a outra corda, Pasha, que amarra a pata das vacas, para evitar que elas derrubem o balde de leite. A Niryoga e a Pasha, utilizadas por Shri Krishna, são feitas de uma corda muito macia, chamada Juta. Juta, não sei como fala em português. E tem amarrado nas pontas 2 pérolas. Assim como outros gopas, Krishna amarra a sua Niryoga ao redor do seu turbante, e deixa que a Pasha fique pendurada em seus ombros, caídos sobre o seu peito. Esta vestimenta é tão fascinante que qualquer um que a veja, ficará completamente encantado. E uma mera visão disso poderá fazer com que as Goparamanis, cheias de prema, fiquem inconscientes. E elas então continuam dizendo: ó Saki, na criação de Vidata não existe nenhuma entidade viva que não se encante pela visão da doce bela forma de Rama e Krishna, que atraem todo o universo. Quando Krishna toca a sua flauta de maneira encantadora para reunir as vacas que estão afastadas, a condição que ele cria é difícil de descrever. Quando o cintilar dos sininhos da tornozeleira dos pés de lótus de Krishna se mistura com a melodia do som de sua flauta, a doçura produzida por esse som aumenta ainda mais. Existe alguma pessoa que não seja capaz de manter-se em compostura ao ouvir isso? Enquanto discutem sobre
a maravilhosa vestimenta de Krishna para pastorear as vacas e o som de sua flauta, as Brajaramanis, que estão completamente imersas em prema, dizem: Saki, ao ver a Niryoga e a Pasha de Krishna, parece que elas são realmente Niryoga Pasha. Embora yoga, encontro, é certamente algo que acontece sem interrupção, né, por toda uma vida. Mesmo o Samadhi Yoga contínuo é insignificante comparado a isso. A Niryoga Pasha de Krishna é realmente Prema Pasha, ou seja, cordas de amor. Os Brajavasis e as Vanavasis, as entidades que vivem na floresta, se veem completamente atraídas pela Niryoga Pasha de Krishna. Isso demonstra um efeito maravilhoso dessas cordas de amor. Dessa maneira, as Gopis consideram que a Niryoga Pasha de Krishna seja a armadilha para o amor. Ao ouvir o som da flauta de Krishna, todos os veados, pássaros e outras criaturas da floresta ficam tomadas por prema e então inertes, né? Ficam inertes. As árvores, os arbustos e outras entidades inertes abandonam suas naturezas e adotam uma característica de entidades móveis. Elas ficam jubilantes e experimentam sintomas estáticos. Além disso, o Yamuna, Manasiganga e outros rios param de fluir, e as pedras de Govardhana e outras montanhas derretem como se fossem rios. Muito bem, então a gente vai encerrar por aqui. Vamos dar sequência na próxima aula. Está quase terminando o livro. Falta o finalzinho desse capítulo e mais o último capítulo 8. Hare Krishna, bom dia a todos. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.